37, fala assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, vírgula, por aquele que nos amou. Até eu comentava semana passada, não, mais que vencedor, mais que vencedor. Aí o cara tá no adultério e é mais que vencedor. Tá lá, né, roubando por debaixo dos panos, é mais que vencedor. Coach não é evangelho, né? Evangelho é evangelho. E ainda que nós, o anjo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que vocês já receberam, que seja anátema, lá em Gálatas 1, né? Versículo 8, se não me engano, está escrito, já preguei isso aqui na igreja. Então não é mais que vencedor. Não, mais que vencedor, por aquele que nos amou. Aí nós vimos semana passada no que ele nos amou, né? Nos chamou, justificou, glorificou, está à direita do... Então nós começamos a falar o que é esse amor que ele nos amou primeiro. E aí então, quando eu passo por uma luta, aí sim então eu sou o que mais do que vencedor, porque se ele entregou o filho dele, nós vamos falar sobre isso agora, né? O que é eu passar por uma tribulação, uma luta? Poxa, se ele entregou Jesus por mim, Jesus é menor que a prosperidade, Jesus é menor que a luta, Jesus é menor que a tribulação. Então, se ele entregou Jesus por mim, tudo que eu vier passar, eu já sou mais do que vencedor. Né? Então, aí sim eu posso falar, irmão, você é mais que vencedor. Ah, sim, porque eu fui amado primeiro. Né? Não, está passando por uma luta. Não, você é mais que vencedor. Mas não é só, você é mais que vencedor, só da boca para fora. A pessoa acredita realmente. Poxa, essa dificuldade aqui, o que é a resposta que eu preciso comparado com a salvação que eu ganhei? Eu sou mais do que vencedor. Né? Isso vai nos firmar para fazer a vontade de Deus, para fazer o que quer que seja, né, irmãos? Não que a gente não passa por luta. Mas o que eu não posso falar, dizer, irmãos, ficar pregando, irmão, essa vida aqui é... Poxa, se a pessoa tem que vir ouvir na igreja, para em cima do púlpito, né? Ela ficar ouvindo um pastor ali desgraçado, falando, tá ruim o mundo, é só ligar lá a televisão e ver o jornal. Né? Boa noite. Não sei mais quantos lá morrem, né? Vai ver o jornal, não precisa vir na igreja. Não, tá errado, né? Mas também eu não posso pregar o outro lado do super-homem. Não, irmãos, você é mais que vencedor de todas as coisas. Tá doendo o dente? É o demônio. Pode ser que seja o demônio mesmo. Mas às vezes foi uma falta de higiene, um cuidado, tem um problema de saúde. Né? Ah, te fecharam no trânsito? É o diabo querendo te tirar do espírito. Talvez é mesmo, né? O capitão foi lá e te fechou lá para você vir brabo na Santa Ceia. Mas aí parece que nunca a pessoa tem nada de dificuldade, né? Nunca passa por luta, mas e aí a pessoa, né? Eu hoje acordei com dor de barriga. Estou em pecado, porque eu sou mais que vencedor. Quem é mais que vencedor não tem perigo. Né? Ou sei lá o quê, né? Não, sei lá, né? Mas queimou arroz. É o diabo, irmão. Como é que pode? Estou em pecado, queimou arroz. Entendeu? Então, cuidemos com esses extremos. Nós não podemos cair nem para a direita e nem para a esquerda, em ficar o que na palavra de Deus. Esse evangelho fru aí, né, de lenga-lenga, tem pavor disso aí, né? É morno, tem que lançar fora. Mas também não é o do super-homem, né, da super-mulher. Hoje, pastor, queimou arroz. Eu estou em pecado, pastor, porque eu sou mais que vencedor. Quem é vencedor não queima arroz. Para com essa palhaçada. Entendeu? Então tem que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que ficar o que na palavra de Deus. Então, esse é o tema do mês. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aí nós vamos pregar, estava em Romanos 8, volta, né, ali, irmãos, para Romanos 5. Não precisa nem ajuda, né, irmãos? Todo mundo sabe folhear a página, né? O obreiro não tem que ajudar a folhear a página, é só folhear a página aí, pelo amor de Deus. Romanos 5. Eu falava semana passada, irmãos, que eu, na minha opinião pessoal, né? Os livros que eu mais gosto da Bíblia, que eu, Moisés Ferrão, né? É Evangelho de João, Romanos, Hebreus e Gálatas. Né? Para mim, eu amo, são os que eu mais amo e Romanos eu sei de cor. Cada capítulo que fala, João eu sei de cor, o que cada capítulo fala. Às vezes não um versículo, né? Mas eu sei a sequência dos assuntos. Tanto que eu já li, eu sei de cor. Efésios também eu sei de cor. Corinthians também. Eu uso o tempo para alguma coisa que prega, né? Tem que sabe a escalação do Grêmio decora e não sabe nem que fica Apocalipse na Bíblia. Então usa para coisa que presta a tua vida, né? E aí eu gosto disso aí. Mas Romanos 5 é muito lindo. Não dá para eu pregar tudo, obviamente, mas a palavra aqui vai se completando. Deixa eu dar um pouquinho aqui. Momento agradie.
Se você pegarmos o livro de Romanos, do 1 até mais ou menos o 11, digamos que é a parte mais teórica, né, da fé. É a parte mais onde Deus está explicando o que é a justiça, o que é a fé verdadeira. Aí do Romanos 12 em diante, até o 16, né, ali você vê o quê? Você vê que é a parte, digamos, mais prática, já chamando a pessoa aqui para ação, né? E o Romanos 5 e o Romanos 8, que eu falei, são de Romanos os capítulos que eu mais gosto, né? Que eu amo a Bíblia toda, mas eu amo Romanos 5, 8, eu amo, né? Para mim, são, digamos, é o ápice, porque ali está mostrando o que foi a justiça de Deus. E às vezes até pregadores não sabem o que é a justiça de Deus, né? Mistura nova aliança com antiga aliança, às vezes mistura graça com desgraça, não sabe às vezes falar assim de uma liberdade. Mas nós temos que entendermos que Deus chamou nós o quê? Para viver o quê? Na nova aliança. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, a obra já está consumada, está no tempo da graça de Deus. Ah, então eu vou jogar fora todo o Antigo Testamento? Não, moço. 60% da Bíblia é Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento ele tem a base para aquilo que é revelado aqui no Novo Testamento, né? Então nós temos que aprender o que é a justiça de Deus. A gente tem que aprender o que é a graça de Deus. A graça é verdadeira, né? Não é essa aí. Você está roubando? Isso você ama. Ama nada. Ele tem que ama tanto que ele chama você de ser ladrão. Então é maravilhoso. Você pode ler Romanos 5 em casa. Fica de tema de casa em nome de Jesus. E se eu não ler, pastor? O problema é teu, eu continuo sendo Moisés do mesmo jeito. E Jesus é Jesus que muda o Moisés. E você vai mudar como? Leia depois em casa, fica de tema de casa. Romanos 5, vamos pegar aqui o versículo 6. Fala assim, Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, que somos nós, né? Porque, 7, né? Apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Só que a gente sabe que ninguém é bom, né? Só Deus, só Jesus. Então, é o entendimento da salvação. Já preguemos logo que eu cheguei aqui sobre a ira de Deus. Então, não vou pregar de novo hoje, né? Mas a ira de Deus, nós vamos ver que ela é justa sobre a humanidade. Ali mesmo em Romanos 6, né, 23, fala que todos pecaram, 23, 23, foram destituídos aqui da glória de Deus. Então eu volto a falar, né? O problema do ser humano não é uma falta de educação, aí Jesus vem para me educar, né? Para me dar uma aula de moral e cívica, de bons costumes. O problema do ser humano não é que ele está apenas pensando, não, se ali a pessoa, né, tem um corpo morto diante dela, qual é a tendência daquele corpo morto? A não ser que haja um milagre de Deus, né? Com todo respeito a quem perdeu um familiar, né? Mas qual é a tendência natural do ser humano? Aquilo que vai apodrecendo, 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 a carne vai sendo comida pelos vermes, né? Por isso que eu sou a favor da doação de órgãos, porque se o meu fígado vai ser comido por um verme quando eu morrer, por que não dá para um ser humano viver mais um tempo e poder se converter? Se o meu coração vai virar pó, né, comido pelos vermes, por que não botar no peito de um ser humano? Amém? É um ser humano que vai gostar de vir na igreja e de café. Né? E vai ser colorado, né? Aí vai se converter completamente, né? Né? Por que não deixar, irmãos, ali a minha córnea para o ser humano poder voltar a enxergar e poder ler a Bíblia? Amém? Eu penso assim, cada um que decida, né? Se quer deixar para o vermezinho ou se quer doar. Eu sou doador, né, de público, né, de órgãos, todo mundo sabe já. Mas, enfim, né, irmãos, qual a tendência normal? É apodrecer. É ao pó você vem, né? E do pó você vai o quê? Tornar. Então não tem como um corpo morto, irmãos, ele só o quê? Isso vai estragar. Se tira uma fruta, né? Sei lá, uma banana, né? De um pé, ainda mais sem agrotóxico. Se tira, irmãos, já logo começa a ficar lá machucadinha, né? E não sei o quê? É apodrecer e estragar. Não tem as coisas, não. É chamada entropia, né? Vai do organizado para o desorganizado, nunca o contrário, né? E é sempre assim. Quer dizer, mas
assim também é o ser humano. Ele não é mal educado apenas, ele não é gente boa, mas só está pensando errado. Ele não é um cara legalzão, só que está meio louco das ideias por enquanto. Isso não é evangelho. A Bíblia fala, irmãos, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não adianta, não tem, o ser humano é completamente caído, completamente irreversível. Não tem o que fazer. A não ser o que, irmãos? Que aconteça um milagre naquele corpo e a vida entre nele. Então ele volta o quê? Né? Ele volta à vida novamente porque recebeu um fôlego de vida. Então isso é o evangelho, irmãos. Ele não vem para educar pessoas. Ele não vem para fazer apenas culturas. Ele vem o quê, irmãos? Ele vem para dar vida para quem estava o quê? Morto. Se a pessoa não entende que ela é morta, se a pessoa não entende que Jesus Cristo morreu por ela porque ela não prestava, ai que horror, pastor, não prestava mesmo. Se a pessoa não entende que ela é pecadora, se a pessoa não entende que ela precisa de um Salvador, ela nunca vai chamar o quê? Pelo Salvador. E é o que a religião faz. Né? Ela não faz você nascer de novo. Ela só faz você o quê? Ser gente o quê? Gente boa. Ah, você pode matar, pode matar, né? Não, não pode matar. Mas tem religião que não tem problema. Se você não é de Jesus e eu sou do Deus verdadeiro, então eu posso acabar com a tua vida. Como tem uma religião bem famosa que faz isso. Né? Mentira. Não. A maior, aqui no Brasil, pelo menos, não, você pode beber, pode ir no carnaval, pode fumar, pode fazer coisa errada. Aí sexta-feira não pode comer carne vermelha porque você é um pecador. Mas foi o boizinho que fez o pecado ou foi o ser humano? Né? Então isso é desencargo de consciência. Né? Tem pessoa que está lá na avenida, lá, saracoteando, depois está lá ali. Ah, que ofensa, pastor. Quem se ofende? Porque não é convertido ainda. Porque qual é a lógica, né, irmãos, de eu fazer isso aí? Mas a religião ensina. Por isso que Jesus falou que o caminho para a perdição é largo. E muitos são os que entram o quê? Por ele. Mas o caminho o quê? É estreito e apertado é o quê? É a porta que leva a salvar. Qual é essa porta, mano? É o amor de Deus em Cristo Jesus. É apertado porque não tem outra. Né? Então, até o missionário falava esses dias, não é questão de pregar a religião. Evangelho é o quê? É a boa notícia da salvação. Então, eu tenho que entender que eu não tenho vida, que eu não sou merecedor, que eu sou um pecador por causa da natureza que eu recebi de Adão e Eva. E aí que tá. Ele não morreu por mim, Jesus, né, mas não morreu por mim porque eu seria gente boa. Né? Ele morreu porque eu não era gente boa. Mas aí que nós começamos a entender o tamanho do amor de Deus. Por isso que a pessoa fala, por alguém bom, até alguém pode morrer. Pode ser que por alguém justo, mas não tem justo. Alguém até possa morrer. Mas é aí que vem um dos versículos que inclusive eu mais cito aqui na igreja. Romanos 5:8. Mas Deus, confrontando o que foi falado antes. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então ele não morreu porque nós era gente boa e agradável. Ele morreu exatamente o quê? Quando nós ainda éramos pecadores. Pastor, até aquela pessoa que nunca vai se converter, tomara que se converta, mas Deus sabe que ela nunca vai se converter. Até por ela, o que, irmãos, Jesus Cristo morreu. Né? E ali fala que ele morreu quando eu ainda era pecador. Então é isso que está. Deus não morria de amor por mim. Deus não era alguém apaixonado por mim. Não, nós vamos ver que nós somos inimigos de Deus. E o que está o amor de Deus? Até lá em 1 João fala, né? Não que nós amamos a Deus, mas que ele nos amou o quê? Primeiro e deu o seu filho. Então ele nos amou de tal maneira, por quê? Que ele deu o filho dele para nos salvar. Então eu tenho que entender que eu era um pecador, que eu era separado de Deus e que por isso Jesus Cristo o quê? Provou que me amava. Não porque eu mereci o amor, porque eu não mereço nada, mas que ele o quê? Entregou o filho dele por nós, né?
Alguém fala assim, me dá uma prova de amor. Jesus já me deu. Ele morreu por mim quando eu ainda era pecador. Não tem que provar mais nada. Né? Ah, mas a Bíblia diz lá, fazem prova de mim. Antigo Testamento, Malaquias. Eu estou lendo Nova Aliança, Novo Testamento, que diz que ele já provou. Você já provou que me ama? Por que eu não posso devolver a 10ª parte para ele? Posso sim. Se ele não quiser me dar nada em troca, que não me dê. Mas eu vou dar o que é dele. Ele vai me dar, né? Deus recompensa o fiel. Mas ele prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós temos que ensinar para os nossos filhos, irmãos. Né? A igreja não pode ser do pai e da mãe. A igreja tem que ser da família. Né? Levar os nossos filhos a Jesus Cristo, a nascer de novo. Não é porque ela é bonitinha, a cara do pai, a cara da mãe. Importante é que tenha saúde, né? Mas não, tem que nascer de novo. Tem que ter a cara de Deus, Pai. Precisamos levar nossas crianças a Jesus. Quem educa não é escola, é pai e mãe. Quem leva a salvação não é tia do ministério infantil. É o quê? É pai e mãe. Eu não posso transferir para ninguém. Ninguém é ninguém. Nem para avô, para avó, mas ninguém. É o quê? A responsabilidade de eu levar o quê? Os meus filhos a Jesus. Eu tenho 2 filhas, irmãos, e eu velo pela alma delas. Levo elas a Jesus, né? Para que elas tenham aqui realmente um encontro com Deus. Elas não têm que ser conhecidas como as filhas do pastor, né? E futuramente, né? O meu Joãozinho vai vindo, né? Futuramente, Deus sabe quando, né? Já estou profetizando. Não, né? O Joãozinho, o Samuel e o, né? E o Naruto Kogler, né? Correndo pela igreja um dia, né? Um dia nós vamos tirar uma foto, nós 3 juntos, e vocês vão lembrar do que eu estou falando, né? Que isso, pastor? É só para os amigos, tá? E ali, mas tem que levar a Jesus. Tem que entender. Pastor, mas aquela criança tão linda, até ela despertar a consciência, irmãos, ela é inocente. Mas depois que despertou, ela é uma pecadora. Mas não pode, pastor, é um filho que eu amo tanto. Sim, mas depois que despertou a consciência, precisa nascer de novo. Deus não tem neto, Deus só tem filho. Então nós precisamos levar nossas crianças a conhecer Jesus. Por que tem tanto jovem desinteressado na igreja? Né? Hoje em dia essa praga de celular aí, para quem não sabe usar, é uma maldição. Né? Fica ali tirando a atenção das crianças, tal, né? Essa praga aí, para quem não sabe usar. Quem sabe usar é benção, né? Os videogame, televisão, internet, né? Ensina tudo quanto não presta. Por isso que o pai e a mãe tem que ficar de olho. Mas a vida tem jovem que não tem compromisso com Deus. Cresceu, o pai e a mãe não conseguem mais forçar, não vem na igreja mais. Cadê o fulano? Às vezes 13 anos não vem na igreja. O meu filho não quer vir na igreja. Claro, ele tem 11 anos, mas obriga e traz obrigado, irmão. É tu o pai, é tu a mãe. Que história é essa? Tá com 12 anos, 10 anos, não quer vir na igreja. Faça vir, obrigue a vir. Quando está debaixo do meu telhado, quem manda sou eu. Porque, irmãos, vou obrigar. Sim. Mas eu sempre ouvi que é bom não trazer obrigado. Traz obrigado, sim. Hoje você está vendo que é bom trazer obrigado, sim. Porque você não sabe, como diz Eclesiastes, qual semente vai brotar. Um dia aquele jovem pode estar ali, né? Mas lá no coração a alma pode ter sido tocada por Deus e se converte. A minha esposa é assim, ela foi levada obrigada na igreja, até o dia que ela se converteu. Agradeço o vô e a avó dela, né? Que se esforçaram. Eu já fui por Jesus por vontade própria e espontânea, né? Mas antes, né, alguém me obrigasse na igreja. Né? Então, tem que obrigar sim. Porque é um ser humano que precisa nascer o quê? De novo. E quanto mais cedo na vida conhecer Jesus, vai ser melhor. Porque vai ter menos tempo. Eu me converti com 30 anos, pastor. Então já imaginou o teu filho com 30 anos já com Jesus? E quanta burrada não vai fazer que você fez? É um caminho do amor. Ensinar eles a quê? A viver erros, a não provar erros que nós o quê? A vestirmos que provar. O amor faz isso. Não quer facilitar a vida, mas ele quer o quê? Levar para a salvação. Né? Então é muito importante nós fazer isso, né? E entender que ele também é um pecador. Aquela filha também é um pecador. Meu marido é um pecador. Você dorme na cama com um vivo morto. Ai, que horror, pastor. Tá vivo por fora, às vezes é o teu galã, se não é profetiza, né? Ou a tua
musa, a cada homem que acha a sua, né? Amém? Eu já achei a minha, né? Faz 17, eu acho que vai fazer quase 18 anos que eu conheço a minha esposa. Desde, que linda. É verdade. Nunca deixei de achar bonita antes, né? Mas, enfim, mas não é só o corpo. Tem que ter o quê? O conteúdo. Tem que nascer de novo, né? Deus, eu quero o marido, mas eu quero o quê? O marido completo, ou uma esposa completa, né? Que seja de Jesus. Por isso que quem é solteiro tem tudo para fazer um caminho tão bonito. Não precisa ficar errando. Tudo que vem a mim de maneira nenhuma, né? Deus, se ele for para mim, ele vai entrar nele e vai assim, paz do Senhor, irmã. Deu paz para umas quantas. Não, Deus vai dar o melhor para você. O melhor caminho que você pode fazer. Né? Então, isso eu já sou de Jesus, pastor. Ele não, ou ela não. Né? Aí tem que se converter. Deus prova o seu amor para conosco. Amém? Vamos lá? Aí o 9 fala assim, ó. Logo, muito mais agora. É amanhã? Não. É no futuro? Não. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da... Viu? Eu já sou justificado agora, e um dia eu serei salvo o quê? Da ira. Então aí eu falava da justificação, né, irmãos? Que é o sangue de Jesus que nos perdoou e limpou completamente a nossa vida, né? Como nós nunca tivéssemos devido nada para Deus. Nova criatura, para andar em novidade. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada, pastor. Não foi você, foi a velha criatura. As pessoas aprontam um monte, depois vão para ele e falam, agora eu mudei. Mudou mesmo. Jesus não tem mais nada contra a minha vida do tempo da velha criação. Não era eu, era o quê? A velha criatura. Quando eu faço aqui o batismo, né, o cursinho, eu digo, você entendeu que o batismo é o começo de uma nova vida? Entendi. Então, né, te batismo do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Novidade de vida. Sai dali o que? Uma nova. Tudo que aconteceu antes não importa mais. Né? Claro, se errou perante a lei dos homens, tem que pagar perante a lei dos homens. Né? Pode estar atrás de cadeias físicas, mas o coração está liberto. Né? E paga até o último centavo lá, se dever. Né? A lei dos homens tem que cumprir. Mas a acusação não precisa mais. Eu sou o quê? Mais que vencedor, porque ele me amou primeiro. Logo, muito mais sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos o que? Da ira. Deixa marcado aí, que ira é essa? Quem não conhece a Bíblia vai dizer, é a ira do diabo. Não. Não é. Não é, pastor. Mas o diabo não tem ira? Lá Apocalipse não fala, ai de vós, terra. Sim. Mas aqui não é da ira do diabo que nós somos salvos, não. Não, pastor. Já preguei aqui na igreja. Se você vai lembrar, sabe quem é. É a ira de Deus. Ah, mas Deus é amor. Mas tem que ficar trocando de roupa? Ele é um Power Ranger? Hora de ser amor. Puf. Agora ele ficou bravo. Fiquei brabinho. Hora de ser ira. Puf. Ah, vai se catar. Ai, tomar banho. Vai vendo muita televisão, jogando muito videogame. Ele é completamente completo. Essa ira que nós vamos ver, deixa marcado aí. Deixou marcado? Deixou marcado que você vai pagar um café preto para todo mundo. Sem açúcar, né? João capítulo 3. Rapidinho, abre lá. Já vou terminar. Não quero me prolongar muito, não. João capítulo 3. João é fácil, estava em Romanos, volta para trás aí. João 3,16. Fala assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que eu preguei aqui, irmãos? Vamos parar aqui. Essa é a parte incondicional. É o que falamos lá em Romanos 5. Ele morreu quando nós éramos o quê? Ainda pecadores. Amém? Então, essa parte aqui é incondicional. Ele foi dado o quê? Por todos. Mas a segunda parte é condicional. O que ela fala? Para que todo aquele que nele crê. Aí que está condicional. Nele crê. Aí vem a consequência. Não pereça, mas tenha a vida
eterna, né? A vida eterna é a vida de Deus em nós, né, irmãos? Zoeano, né, em grego. Mas enfim, né? Mas a parte o que é ele deu Jesus incondicionalmente, não pediu nada em troca, até porque não tinha nada para dar. Ele nos amou primeiro, né? Ele morreu por nós, era pecador. Não tem, isso foi incondicional. O amor de Deus é incondicional? Sim. Ao dar o seu filho por todos e todas. Incondicional. Mas a salvação não é incondicional, porque tem que crer em Jesus. Quando eu creio nesse amor que ele teve por mim, aí então o quê? Eu não pereço, mas eu tenho que a vida eterna. Por isso que a salvação é pela fé, né? Tem que crer, nem todo mundo crê. Pastor, então só quer dizer que as pessoas vão para o inferno por quê? Sem precisar? Sim, sem precisar. Né? Porque o inferno agora, nessa era, e o lago de fogo e enxofre no porvir, que é a verdadeira perdição, não foi para o homem, foi feito para o diabo e os seus anjos. Né? Então, olha como é o amor de Deus. Ele entregou por todos, mas tem que crer em Jesus. Né? Ah, mas ele é mau. Ele não é mau, se a pessoa vai lá e diz proibido nadar, ela vai lá, pula na água, no meio do oceano e morre afogada. A água não é má por ela ter morrido afogada. Né? A regra de não pular na água não é má. Quem fez a regra, na verdade não é regra, é um aviso, né? Não é mal. Ela foi mal. Ela escolheu o quê? Desobedecer. Né? Mas se ela obedece, ela tem o quê? A recompensa da vida. Então Jesus, né, nos guarda, né, para que tenha vida eterna. E aí vem o 17, bem claro, olha só 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Moça, aqui é a palavra de Jesus Cristo falando para Nicodemos. Por que o mundo não está condenado? Porque ele já é condenado. Ele vem o quê? Para salvar da condenação. Aí vem o 18. Quem crê nele não é condenado. Eu pregava semana passada em Romanos 8, né? Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já temos a condenação. Jesus veio o quê? Para nos salvar da condenação. Ele não veio para julgar o mundo. Ele veio o quê? Para salvar o mundo. Não porque o mundo merece, não, mas porque ele é a única maneira o quê? De livrar da condenação. Por isso nós pregamos a palavra, por amor às pessoas. Né? E aí Jesus fala aqui, ó, lembra, isso aqui é Jesus falando, moço. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, essa é a condenação. Né, irmãos? Aí você pode dar um salto ali para o versículo 36. Eu já preguei isso aqui na igreja, né? Procura depois a minha mensagem sobre a ira de Deus, algo assim, não lembro agora, né? Algo assim. Eu preguei já preguei aqui. Quem anotou a pregação sabe, né? Aí fala aqui no 36, ó. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então volta lá, né, irmãos? No versículo lá, Romanos 5:9. Que ira é essa, irmãos? É a ira do diabo? Não. De que ira que ele veio nos salvar? Da ira de Deus. Porque sobre todo o pecado, sobre toda a condenação, sobre toda o quê? A condenação. Mas essa ira hoje não está sendo derramada. Hoje nós estamos no tempo da graça, da misericórdia. Mas um dia, assim como a porta da arca fechou, a arca de Noé, né? E não houve mais salvação, um dia não haverá o quê? Salvação. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para tirar da condenação. Né? Então a ira de Deus é justa sobre todo o pecado. Eu já ensinei aqui, não, se o juiz, né, ele tem uma pessoa que, sei lá, roubou,
e a outra é inocente. Se o juiz ele é justo, o que ele faz, irmãos? Ele trata os dois iguais? Se ele tratar os dois iguais, o quê? Ele não é justo. Ele pune os dois? Não, por quê? Porque ele também é o quê? É injusto. Né? Se ele condenar o justo, o justo, ele é justo? Ele é injusto. Se ele inocentar o culpado, ele é justo? Ele é injusto. Então você vê que ele se coloca numa situação que, de qualquer maneira, o quê? Ele é injusto. Mas agora, se ele, né, fizer ali, né, irmãos, a aprovação à pessoa, por isso que fala Romanos 13, né? Você quer não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Lá fala claramente que a autoridade que tem que ter medo da autoridade é quem faz o mal. Né? Como fala aqui, não deve, não teme, literalmente. Né? Um pastor, um pai, uma mãe, um patrão, né? um governador certo, né? Na presença de Deus. Você quer, né? Olha a Blitz. E eu com Blitz, tá tudo certinho. Né? Então, mas se ele vai ter que ser justo, ele vai ter o quê? Que é aprovar o que anda corretamente e condenar, né? Aquele que fez ali, né? Então o pessoal que estuda direito tem lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu sou sempre lá, sinolégio, né? Não há lei nem punição onde não há lei, né? Se lá fala, aqui tivesse proibido andar a 100 por horas. Não tem. Claro que não, Zé. Não é, né? Naquela faixa diz assim, ó, proibido andar a mais de 100 por horas. Então você é proibido a passar de 100 por hora. Se não tivesse lei nenhuma falando que não é proibido passar de 100 por hora, alguém vai ser multado por passar 120? Hã? Por quê? Porque não tem pena nem punição onde não há o quê? Lei. Né? Não há crime nem sentença. Uma punição onde não há o quê? Lei. Só pode o quê? Legislar onde tem o quê? A lei. Se a lei fala não pode passar de 100 por hora, aí sim. A lei proíbe, então tem o quê? A consequência. O que é a lei? Damos do pecado trouxe para nós? Morte, separação de Deus. E se ele tivesse vista grossa, ele passou 120, deixa assim, tá tudo legal, eu te amo. Ele seria injusto. Então ele tem que punir a transgressão. Mas se alguém, né, irmãos, não vai fazer coisa errada, né? Mas não, pode deixar que essa conta é minha. Mas tu não fez nada, pode deixar que eu levo essa conta. Então, irmãos, a ira de Deus, ela foi colocada lá na cruz do Calvário sobre Jesus. Jesus não pagou o diabo. Jesus, ele cumpriu toda a exigência da lei de Deus. Eu já preguei aqui, nosso maior problema não é com o diabo, é com Deus. Então, obrigado, Jesus, né? O que é ser justificado, pastor? É eu entender que Jesus provou o meu castigo. O que é não ser justificado? É eu querer provar o castigo. Dizer, vai lá que eu me garanto. Ninguém se garante. Então, na cruz houve uma antecipação da lei de Deus. 1 Coríntios 5:21 fala, né? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos o que? A justiça de Deus. Fora dele não tem salvação. Né? Vamos lá, vamos terminar? Nós fazer já aqui a Santa Ceia. Volta lá então para Romanos, né? Vamos ler de novo o 8 aí. Você tem que decorar esse versículo. Romanos 5:8 fala: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Nós ainda, isso é incondicional. Né? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Você até pode botar ali, essa aqui não é a lei do diabo não. Né? E aí o Deus ele fala agora, por quê? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Fomos, passado, né? Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? Se Jesus morrer me salvou, imagina agora que ele está vivo e que eu não devo mais nada em Cristo, obviamente, né? Não há condenação para quem está em Cristo. Pastor, isso me dá liberdade. Isso é a graça. E quem prova essa graça vai fazer coisa errada? Eu vou fazer coisa errada porque Deus é bom. Não, mas porque Deus é bom que eu quero agradar a Ele.
né? Glória a Deus. Então, já reconciliados, seríamos salvos pela sua vida, né? Se ele levar o meu pecado me salvou, imagina agora que ele tirou o meu pecado. Puxa, pastor, melhor ainda, né? Aí eu vou terminar aqui agora no 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Glória a Deus. Pastor, mas o galardão, volto a falar, o galardão não é para ele comprar a bênção, mas são os frutos de que eu sou o quê? Bênção, né? Pregar o evangelho é o quê? É o fruto de eu querer o quê? A salvação. Pregar o evangelho é amor, não é passatempo, não é hobby, não é querer ficar de preto e branco. Eu ficar de preto e branco para trabalhar garçom, né? Não, é fazer a obra de Deus. Por isso que tem que ter entrega, por isso tem que botar o coração, botar a alma, fazer o possível e impossível para fazer com excelência, porque a salvação não é brincadeira. Você poder, com Jesus, claro, né, ser usado por Jesus, salvar uma pessoa do inferno eterno não é brincadeira. A gente até brinca um pouquinho, não, descontrai um pouquinho, mas no fundo não é brincadeira, é sério falar de Jesus. É sério, porque se eu provei o horror do inferno e Jesus me libertou de lá, eu não quero para ninguém. Agora está em época da eleição, não. Bom, aprenda a separar, você não votar num candidato, está gravando isso, responde pelo que eu falo. Aprenda a não votar num candidato que vai contra a Bíblia, né? Mas não odeie a alma dele. Porque ele pode ser amanhã depois o que? Um grande apóstolo Paulo. Amém? Ore pelas almas, né? Ô, pastor, político é a raça mais difícil de você amar. Não todos, né? Nós temos agora a nossa Lise e a Eliana, né? Que são de Jesus, eles estão pelo povo de Deus, foram eleitas, né? E que continuam fazendo um bom trabalho em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Mas, enfim, né, irmãos? Mas tem muitos que não são de Jesus. Aqueles que atacam a igreja, que atacam o evangelho. Você tem que combater as ideias na área das ideias. E nós temos liberdade para fazer isso, segundo a nossa Constituição, né? Mas a alma, Deus, se você nunca fez isso, faça isso hoje. Deus, eu dobro o meu joelho e oro pela salvação daquela alma. Mas ela tem que ir para o inferno, pastor. Você também merecia. Jesus não morreu várias vezes. É só agora eu vou morrer pelos quase puros. Morri. Aí volta aquela... Lembra aquele meme lá? Morri. Não, né? Aí voltou. Beleza? Agora eu vou morrer pela série B. Pelos quase chegou lá. Aí ele volta. Oi. Agora eu vou morrer pelos da série Z, que não prestam para nada, né? Morri. Ih, mas não tem sangue. Dá qualquer carcaça aí. Não, foi uma morte só, porque tinha que tirar uma condenação só. Amém? Então nós precisamos entender que essas pessoas são tão necessárias, necessitadas da salvação como nós. O fato de eu ser justo em Cristo não me libera para desejar o inferno para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Por quê? Porque nem Jesus Cristo não desejou isso pelo pior inimigo. Quem era, pastor? Você. Ele entregou para salvar você. Amém? Então, na área das ideias, nós debatemos, sim, temos liberdade. Mas mesmo assim, pastor, tem aquele, né, aquele lá que trabalha com o espírito lá, pastor, um baita de não sei o que lá. Ele precisa conhecer Jesus Cristo. Ele trabalha com os demônios lá e a cavalo, porque ele não tem Jesus no coração. Ele precisa conhecer a Deus. E como que vai conhecer Deus se você ficar lá guardando a salvação? Tem que pregar a palavra, moço. Nesse ano que passou, quantas almas você levou a Jesus? Quantas almas você levou a Jesus? O fruto aparece. Uma hora tem que aparecer. Se eu estou 15 anos na igreja e não tem fruto, nunca ganhei uma alma para Jesus. Tem que aparecer o fruto. Ou vai aparecer quando? Tem que aparecer, moço. Ou se você não ajudou aquela pessoa, levar diretamente, você ora, você evangeliza, você é dizimista, você é ofertante, você é patrocinador, se Deus chamou você. Você está o quê? Ajudando quem está ganhando. No caso é o missionário, no caso é o pastor, né? Então nós temos que consumir a nossa alma de desespero de querer o quê? Levar a salvação. Isso nós fazemos a obra com capricho, onde Deus colocou nós. Pega essa palavra, coloca no coração,
Deus abençoe você de casa e faça a obra de Deus em nome de Jesus. Então, pega essa